Olá, esse é o vídeo número 2 da série Dança Além da Técnica. E nesse vídeo eu quero te propor a pensar um pouco quando é que a palavra técnica se tornou a palavra mais importante para pensar arte. Pá, é isso mesmo. A ideia de técnica como um conceito mais importante para pensar arte surge no século XVI e XVII. Acertei? Acertei. Eu fiz 50 vezes. Com o início da formação das primeiras academias de artes. Academia no sentido mais ou menos da nossa formação universitária de hoje. Essas academias surgem na Europa e dentro das academias era de extrema importância pensar o que é que diferenciaria o trabalho daqueles artistas formados pelas academias dos outros artistas que faziam arte de maneira mais artesanal. Pessoas que tinham nascido, aprendido com os pais a executar certa prática artística e continuavam fazendo durante toda a vida. E é aí que o termo técnica vem para trazer uma diferenciação entre o que seria então as chamadas belas artes, as artes de formação acadêmica, e o famoso artesanato, as artes feitas mais dentro do cotidiano e de uma lógica mais utilitária, uma arte que também era feita para ser utilizada. É nessa época do surgimento das academias que em 1660 o rei Luís XIV cria a primeira Academia Real de Dança. Era uma academia onde as pessoas iam para aprender o balé clássico. Uma academia onde só a nobreza poderia estudar, e aprender o balé clássico era então conseguir executar os passos específicos dessa dança que tinha surgido no meio de uma corte, no meio de uma nobreza, antigamente como festa social e como meio de promover politicamente o poder daquele rei. Nós sabemos pelos registros que há discussões anteriores sobre isso. Existem registros de filósofos gregos tentando discutir essa relação entre uma arte mais utilitária e menos utilitário, se fazer uma pintura num jarro que eu vou utilizar para colocar água, se aquilo seria tão arte quanto pintar um quadro ou fazer uma escultura, por exemplo. Mas é na Europa, no século XVI e XVII, que essas questões vão surgir muito forte. As academias reais, então, ofereceriam um novo status a esse artista. E é por isso que a dança, o balé clássico, se cola a uma noção de virtuosismo, a um desafio muito grande ao corpo e a essa sensação de que sempre vai existir uma hierarquia, pessoas que dançam melhor e pessoas que dançam pior. O primeiro bailarino e os bailarinos que compõem ali um grupo. Como é que é? Deixa eu lembrar, como é que é o termo? Não, mas além de segundo, terceiro bailarino tem corpo de baile. E os bailarinos que compõem ali o tal corpo de baile. É dentro desse contexto, então, que surge um pouco esse clima hostil que muitos de nós que já estudamos dança em algumas escolas e academias de dança sentimos. Essa relação de competitividade, do querer ser melhor, do desafiar o corpo, às vezes até se machucando, para tentar ser alguém reconhecido naquela área. Dentro dessa proposta de ensino do balé clássico, o aluno teria então que reproduzir, aprender durante muitos anos os passos, os movimentos ensinados pelo professor, para que um dia, se ele se tornasse um bom bailarino, um primeiro bailarino, alguém muito importante, ele pudesse ter a chance de se tornar um coreógrafo e de poder criar as suas próprias danças. Lembrando que dentro desse contexto, criar movimento não é criar qualquer movimento, mas é organizar os movimentos existentes e muitas vezes dar um colorido diferente àquele movimento, mudar uma posição de braço ou uma posição de perna para trazer um pouco da personalidade desse bailarino para a cena. Outra coisa importante para pensar essa relação da arte com a técnica é que é também no momento do surgimento dessas academias que surge o primeiro formato de ensino que se estabelece até os dias de hoje,
que é o famoso ensino tradicional humanista. Dentro desse ensino tradicional, o professor, ele é um modelo a ser seguido. Ele é alguém que já estudou muito e por isso tem uma bagagem muito importante de conhecimento e que exatamente por isso precisa ser admirado pelo aluno e o aluno precisa desejar ter essa mesma bagagem de conhecimento. Dentro de um ensino tradicional, o aluno é visto como um copo vazio ou uma folha em branco, que precisa ali ser preenchida e precisa ser cheia pelo professor. Dentro dessa proposta, o aluno teria que então aprender do professor, reproduzir aquilo muitas vezes, para que num certo momento ele soubesse fazer aquilo tão bem quanto o professor sabe fazer. Ou seja, os primeiros ensinos de dança, as primeiras aulas formalizadas de dança dentro da Europa, surgem dentro dessa lógica de ensino tradicional, onde o aluno teria que reproduzir muito bem aquilo que o professor está propondo, e o professor não deveria se preocupar muito com o aluno, afinal todos os alunos são as mesmas folhas em branco e os mesmos copos vazios. No meio desse processo, alguns alunos acabam se destacando. O bom aluno é aquele que consegue copiar o mais exatamente possível o que o professor está propondo, ou às vezes até executar um pouco melhor que o professor. Esse aluno seria o aluno que tem um dom, ou que tem um talento. E essa noção de dom ou talento faz nos ter uma sensação de que aquilo é algo adquirido pela vida, como se a gente nascesse com aquilo. E assim a gente começa a perceber que algumas pessoas teriam dons e talentos e outras pessoas não teriam. Ou seja, algumas pessoas nasceram para dançar e outras pessoas não nasceram para dançar. Dentro dessa noção de ensino de dança, criar uma coreografia seria então escolher uma história a ser contada, escolher uma música na qual eu vou dançar, pegar os passos que eu aprendi durante as aulas e organizar esses passos de um jeito que eles ficassem mais interessantes dentro dessa música e para a proposta dessa história que está sendo contada. O ensino tradicional de dança, ele prevalece até hoje em muitos lugares. E o mais interessante é a gente perceber que tem muitas danças sendo ensinadas dessa forma. Não é só a dança clássica que é ensinada dentro dessa proposta de ensino tradicional, mas a gente sai por aí e vê professores ensinando danças brasileiras, danças urbanas, dança do ventre, dança contemporânea, dança moderna, dentro dessa mesma lógica tradicional de reprodução, de passos organizados, onde o aluno entra na sala e começa a copiar o professor e sai da sala copiando o professor. Ou seja, a gente tem aí um pensamento de ensino e uma lógica de uma prática dançada, do surgimento da dança clássica, que organizam toda uma estrutura e um pensamento de como ensinar dança e de como fazer dança profissionalmente até hoje. E essa lógica, por ser uma lógica hegemônica, de um povo que dominou sobre muitos outros povos, historicamente falando, essa é a lógica que a gente acaba estabelecendo nas nossas práticas de dança. E isso é o que normalmente o senso comum conhece como dança. E muitas vezes é o que as pessoas buscam quando vão até uma aula de dança. E aí voltamos ao nosso senso comum e a nossa pergunta da primeira série, que é o que uma pessoa quer dizer quando diz que não sabe dançar. Bom, a gente vai continuar pensando sobre isso. Na próxima série, a gente vai falar um pouco sobre ideias e pensamentos que surgem para quebrar essa noção de técnica como o conceito mais importante no meio da arte, no meio da dança. E assim, terminamos por aqui. E é isso aí. Eu queria te convidar a clicar no gostei aqui embaixo. Se você tiver qualquer dúvida ou quiser fazer qualquer comentário, deixa os comentários aí embaixo que eu respondo todos os comentários. Queria te propor também ativar o sininho para você receber as notificações. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui. Até mais!